Deixe o sol iluminar sua tarde e o amor aquecer o seu coração. Tenha uma linda tarde. Boa tarde, crianças de quinto ano. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Para nós iniciarmos hoje, mais um dia de aula. E antes de começar a aula, vamos fazer nossa oração, para assim nós começarmos, tá certo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pronto, eu espero que vocês tenham todos pegue lá na secretaria as atividades avaliativas, e que vocês já estejam respondendo, como eu coloquei lá no grupo, ainda falta assunto de matemática e assunto de história para completar, assim, os assuntos da atividade avaliativa, mas as outras vocês já podem ir fazendo, tá certo? Pronto, o assunto de hoje mesmo de português não vai cair na atividade avaliativa, nem a de ciências e nem a de geografia. Então, vocês só precisam completar as aulas de matemática e de história. E de antemão, vou dizendo a vocês que amanhã nós teremos aula de ciências. Eu vou fazer uma troca, porque eu vou precisar fazer uma live com vocês na quarta-feira. Então, eu vou estar colocando no grupo o horário da quarta-feira que nós vamos fazer a live para poder resolver juntos algumas atividades das atividades de matemática, tirar dúvidas, tá certo? Então, as melhores orientações eu vou colocar no grupo. Então, hoje nós peguem logo o caderno do aluno para a gente corrigir a atividade que foi a semana passada para casa, que foi da página 9 até a página 15. Então, nós temos aqui o texto, a página 9, 10 e 11. Então, nós vamos pular para a página 12, que diz assim: a turma percebeu que o grupo de Emília usou a linguagem mista na composição do infográfico. Quais elementos apresentados no texto confirmam essa afirmação? Então, o infográfico é composto por linguagem mistas, pois apresenta elementos característicos da linguagem verbal, ou seja, o texto, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, por isso que se confirma. No terceiro quesito, lê as opções a seguir e assinale apenas elementos que são característicos de um infográfico. Então, há imagens que ilustram os textos e o texto apresenta informações diversas. Então, é o segundo quadradinho e o último quadradinho. Quarto, aí aqui a gente vai fazer relação, da palavra à respectiva definição. Então, audácia significa atitude de romper com aquilo que é tradicional, com a finalidade de inovar. Abranger é envolver. Parâmetro é padrão, relevância, importância, e performático é que está relacionado ao espetáculo, ao teatro. Então, essas são as alternativas. No quinto, Otávio não teve certeza do significado da palavra estimado, que aparece no seguinte trecho. Então, eles dão aqui o texto, o trecho. Então, para ajudar a compreender o sentido dessa palavra do texto, a professora Nádia apresentou a explicação no vocábulo. No vocábulo apresenta um dicionário. Lê e sublinhe a definição que está relacionada à palavra do texto. Então, é a 2, 2, que possui estima, afeição, admiração. Na letra B, agora observe as falas dos alunos e pinte aquela
que a palavra estimada é empregada no sentido que não foi sublinhado na atividade 1. No caso, a opção 1, que é o número estimado de brasileiros que ouvem rock é 31%. Então, é a fala do menino aí. É a fala de Jairo, né? No sexto, Dulce percebeu que o infográfico apresenta algumas curiosidades sobre os artistas famosos da música pop. Relacione as informações apresentadas no texto ao artista correspondente. Então, a Beyoncé expõe questões de relevância social em sua música. A Madonna, por meio de coreografias e apresentações performáticas, usa a arte para provocar o público, a arte para provocar o público. E Michael Jackson estabeleceu muitos parâmetros para os vídeos clipes. Então, essa daí é 3, 1 e 2, a ordem aí. Sétimo, a professora Nádia chamou a atenção dos alunos para o fato do infográfico apresentar em destaque as principais características do gênero pop. Localize no texto e copie. Então, vocês vão lá no textinho e vai colocar aquela parte que diz assim: ritmos dançantes e letras fáceis de cantar como as principais características do pop. Então, são letras fáceis, né, de cantar. Na página 14, é uma produção aqui individual, né? Vocês vão fazer uma produção textual envolvendo a evolução dos aparelhos e os recursos para ouvir música. Então, isso aqui é pessoal. No nono vai ser o emprego do agente com A separado e agente com A junto, né? Então, no nono quesito tem aí, no show de talentos, meninas, quando a gente vai começar a fazer nosso infográfico? A mensagem enviada a Marina, todas as palavras foram escritas adequadamente? Em caso de negativo, circule a parte inadequada e reescreva a frase. Então, com certeza, esse agente aí não é agente de polícia, por exemplo. Agente de saúde. Então, esse agente aí deveria estar o A separado. Então, você vai colocar embaixo aí, meninas, vírgula. Quando o agente com o A separado vai começar a fazer o nosso infográfico. Essa é a frase correta. No décimo, da letra A, vocês vão completar A, B e C com agente junto e agente separado. Então, acho que a gente já pode começar as pesquisas. Então, se trata de nós, né? Lembra que a gente falou que é para substituir, dá para substituir pelo pronome nós, é agente separado. Aí eu acho que a gente pode colocar no infográfico algumas curiosidades sobre o início da carreira de grandes artistas do jazz. Então, também é agente separado. Já na letra C. Legal, a gente também pode usar informações sobre os primeiros trabalhos contratados, empresários e agentes musicais desses artistas. Então, nós vamos usar dois tipos de agente aí. O no início aí é substituindo nós, é o A separado, né? E o último, a segunda lacuna é com agente junto, que no caso aqui se trata de qualidade ao substantivo, né? Ele é o agente musical, no caso aqui. É uma pessoa que compõe música, que trabalha com música. Agora, relacione os conhecimentos sobre as palavras agente e agente. Então, agente separado é pessoa que fala em nome de si mesma a outros. E agente junto é aquela que agencia ou trata de negócios. Então, vocês só vão ligar aí. Pronto. Hoje nós não vamos, a partir de hoje, nós não vamos ter atividades para casa, né? Porque a coordenação me passou que na semana de atividades avaliativas, né? Que começou essa semana agora, vocês vão somente realizar essas atividades. Então, hoje, por exemplo, vocês já podem fazer
a atividade avaliativa de português, né? Quem ainda não fez. Que teve a aula completando, né? Teve aqui a atividade de casa para complementar e tirar alguma dúvida, vocês podem responder de português. Aí amanhã de ciências, porque amanhã eu vou completar o assunto, quer dizer, já está completo. Então amanhã não vai ter assunto novo de ciências que vai cair na atividade avaliativa. Então vocês podem fazer normalmente também. E quarta-feira nós vamos finalizar o assunto de matemática com a live. Então, não se esqueçam que na quarta-feira eu vou marcar um horário com vocês, né? Claro que será à tarde. Eu ainda não sei ainda bem o horário, já estou preparando assim todo o material para a gente tirar dúvidas e trabalhar divisão de fração, tá certo? Então, vamos agora para o nosso assunto novo de hoje de português, que não vai cair lá na atividade avaliativa, tá certo? Vamos lá. Pronto, gente. O assunto hoje de português é falando sobre os advérbios, né? Na parte gramatical. Então, da página 32 até a página 37, nós vamos trabalhar os advérbios e até algumas locuções que elas sofrem. Que os advérbios sofrem dependendo do verbo, né? Porque ele modifica o verbo. Então, eu trouxe aí esses slides explicando a vocês detalhadamente e vários tipos de advérbios que nós vamos trabalhar hoje. Então, para iniciar aí, nós temos aí a origem dos advérbios. O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou prenominal e se refere geralmente ao verbo ou ainda dentro de um grupo nominal unitário, a um adjetivo e a um advérbio como intensificador ou uma declaração inteira. Enfim, são palavras modificadoras dos verbos. Então, a ideia principal dos advérbios é modificar os verbos existentes nas frases. Aí temos aí definições. Palavras invariáveis que modificam essencialmente o verbo, exprimindo uma circunstância. Morfologicamente é invariável. Semanticamente expressa uma circunstância, lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação e intensidade. Então, hoje nós vamos trabalhar só lugar, tempo, modo, afirmação, né? Negação e intensidade. Nós não vamos ver hoje nem dúvidas, nem certeza. Nem dúvida nem certeza. Acho que vai ficar para os próximos capítulos, né? Sintaticamente, modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Aí tem aí exemplo numa frase. A apresentação musical estava muito emocionante. Então, veja que a palavra muito, ela modifica o adjetivo nesse caso, né? Então, o adjetivo emocionante, ele modifica aqui, quando eu digo que ele é muito. Que eu poderia dizer somente, a apresentação musical estava emocionante. Mas eu dei intensidade à frase, surgindo aí um advérbio de intensidade. Então, esse muito aqui, ele é um advérbio de intensidade. O concerto começou cedo. Então, veja que agora aqui já foi o verbo, né? O cedo, que é o adjetivo. Esse adjetivo é adjetivo de tempo, né? Ele vai modificar o verbo começar. E o concerto começou muito cedo. Então, eu tenho agora aqui dois advérbios. Eu tenho o advérbio de tempo e tenho o advérbio de intensidade, onde ambos vão modificar o verbo começou. Aí vamos ver aí alguns exemplos de advérbio de modo. Eu não vou ler todos, eu vou ler somente o exemplo e vai ficar aí para vocês estudarem e memorizarem os tipos de advérbios de modo existentes.
Então, sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Então, bem é um advérbio de modo. Então, entre esse advérbio, existem outros, né? O bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, entre outros infinidades aí de exemplo de advérbio de modo. Agora, o intensidade, né? Acho que por hoje você já ouviu bastante. Acho que por hoje você já ouviu bastante. Então, está em destaque aí o bastante, que é um advérbio de intensidade. Entre eles eu tenho muito, demais, pouco, tão, menos, com excesso, bastante, pouco, mais, menos, demasiado e etc. Entre outros. Agora, advérbio de tempo. Leia e depois me diga quando pode sair na Gazeta. Então, quando é o tempo. Então, tem hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, dentro, depois. E essas outras infinidade aqui de advérbios de tempo. Vocês podem dar uma lida para memorizar. Dão pausa aí e leem para memorizar. Agora o advérbio de lugar. A senhora sabe aonde eu posso encontrar esse pai de santo? Então, aonde é um advérbio de lugar. Entre eles tem aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás. E essa infinidade aí que vocês podem ler para memorizar. No advérbio agora de negação, tem um bem menos, né? Por isso que às vezes é mais fácil identificar. Então tem aqui, de modo algum irei lá. Então é não, nem, de modo algum, jamais, né? De forma nenhuma, tão pouco, de jeito nenhum. São os advérbios de negação. E por último, o advérbio de afirmação. Realmente, eles sumiram. Então, sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente. Também é uma menor quantidade e é mais fácil também de identificar. Então, memorizem esses advérbios aí, para quando vocês precisarem utilizar nas atividades, vocês assim já podem saber onde eles se encaixam, tá certo? Agora vamos pegar o manual do aluno e vamos para a página 32 para a gente responder as atividades juntos, certo? Pronto, agora nós vamos trabalhar o manual do aluno e iniciando aí, né, sobre música, né? Nós estamos falando sobre esse gênero, né? São músicas. Nós vamos ver agora sobre o rock and roll e também curiosidades de músicas sertanejas. E fixando aqui os advérbios que nós vimos, aqui os exemplos, o agente junto e agente separado, tá certo? Então, não teremos atividade de estudo para casa. Vocês só vão realizar essa atividade comigo agora e ficar à disposição para responder lá as atividades avaliativas. Então, aqui, ó, advérbio, né? Que é falando aí também na gramática, dentro do texto aí sobre rock and roll. Então, tem aí um infográfico que está fazendo uma referência ao surgimento e falando um pouco sobre o rock, né? Rock and roll. Então, a pergunta no texto diz assim, sobre o texto diz assim, de acordo com o infográfico de Massaru, o rock and roll surgiu no Brasil? Então, não, né? Aqui ele diz que ele não surgiu no Brasil. Ele veio dos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos. E tem muita referência de lá, né? Para lá.
Apesar que o Brasil, ele já existe esse ritmo há muito tempo também, já é bem trabalhado e assim, se misturou outros ritmos ao rock também e ficou uma coisa mais caliente aqui no Brasil, digamos assim, né? O rock do brasileiro ele é um pouco diferente do rock americano. Segundo o texto, onde Elvis Presley foi considerado o rei do rock. Então, a gente vê aqui que lá nos Estados Unidos, né? Você pode até grifar lá, onde está falando lá no início, no iniciozinho lá do texto, nasceu nos Estados Unidos e lá se consagrou como rei do rock. Então, lá ele se consagrou rei do rock nos Estados Unidos, por volta dos anos 50. No trecho sublinhado, qual a palavra é responsável para indicar onde Elvis Presley nasceu? Lá, né? Quando fala a palavra lá, que é um advérbio de lugar, aí é onde dá referência o local de origem do nascimento de Elvis Presley. Aí, logo abaixo está perguntando, né? Essa opção, ela se enquadra em que expressão? Ela é um advérbio de lugar. Então, as palavras que apresentam as respostas à atividade 1 e 3 expressam quais ideias? Então, vamos lá. A1 é não, um advérbio de negação. E a 3 é lá, é um advérbio de lugar, como eu já havia falado. Ao ler o infográfico, Masaru percebeu que desconhecia a classificação das palavras não e lá. Para descobrir essa informação, decidiu tirar a dúvida com a professora Nádia. As palavras não e lá são advérbios. Advérbios? Para explicar melhor o que são advérbios, a professora apresentou a Masaru o seguinte texto. E eu apresentei a vocês lá o slide apresentando os tipos de advérbio. Então, agora a gente no quinto já vai pular, né? Que eu já fiz a explicação. Vocês vão somente colocar aqui a ordem, associando aí as letras. Aqui é um advérbio de lugar, né? Aqui, aqui está o meu livro, é um advérbio de lugar. Certamente é um advérbio de afirmação. Hoje é um advérbio de tempo. E muito um advérbio de intensidade. Na página 34, aí nós vamos agora ver as locuções, né? A junção de duas palavras, o prefixo e o sufixo, juntando essas duas palavras, ela também pode se tornar um advérbio. Então, por exemplo, a palavra calmo mais mente, eu formo a palavra calmamente, né? Então, esse mente aí, ele é o sufixo que dá origem a outras palavras, né? Aí a gente vai encontrando aqui durante as atividades, por exemplo. Então, na letra A, Masaru diz assim, sobre esse mente aí, que a gente, esse sufixo nós vamos usar na palavra cuidado, né? Na letra A. Então, Masaru escolheu cuidadosamente as imagens que comporiam seu infográfico. Então, a palavra vai ser cuidadosamente, que vem de cuidado mais mente. Aí, na letra B, depois ele resolveu, aí a palavra calmo mais mente, calmamente sua produção, para que não houvesse nenhum erro em seu texto. Na letra C, a professora explicou aos alunos que os infográficos seriam expostos em murais no show de talentos e seriam observados, aí, atenção, mas mente atenciosamente por seus familiares. E na letra D, seria a palavra primeiro mais mente, primeira, mente. Era preciso que os alunos ensaiassem suas apresentações antes das exposições dos infográficos. Essas foram aí as palavras destacadas. Aqui eu tenho ideias de expressão. Então, vocês vão procurar lá volta um pouquinho lá, e vocês vão pegar e ver os advérbios para completar aqui.
Então, advérbio de lugar, lá no advérbio de tempo, de negação e de intensidade. Colocar pelo menos 3 exemplos aí de advérbios nessas expressões aí, tá certo? Aí agora a gente vai ver aí 8 curiosidades sobre a música sertaneja. Então, eu peço que vocês acompanhem aí a leitura das curiosidades, que fala assim. 1. O sertanejo refere-se à manifestação cultural típica de estados como Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. São os famosos os caipiras, né? 2. O Dia do Sertanejo é comemorado dia 3 de maio. 3. O sertanejo é uma variação da música caipira, que utiliza instrumentos tradicionais como viola, acordeão e gaita. 4. A música caipira tinha como tema a vida no campo, e as canções eram chamadas de moda ou de toadas. 5. Ao longo do tempo, o estilo sofreu alterações e as letras das músicas incorporaram a vida urbana como tema. O ritmo também mudou, pois alguns artistas passaram a usar novos instrumentos como violinos e trompetes. 6. Em 1956, ocorreu a primeira edição da Festa do Peão de Barretos. Na época, o evento durava 2 dias e as primeiras atrações eram as apresentações de catira, as danças folclóricas e as modas de viola. A partir dos anos 60, a festa ganhou proporções maiores e passou a ter shows com duplas sertanejas. 7. Influências da música mexicana e country norte-americano deram origem ao sertanejo romântico. Os maiores sucessos desse tipo ocorreram com duplas famosas como Chitãozinho Chororó e Leandro Leonardo. 8. A vertente mais atual desse estilo musical é o sertanejo universitário, cujo ritmo é mais acelerado, produzido por instrumentos eletrônicos que misturam elementos e outros estilos. Aqui estão as curiosidades, né? Então, primeiro, para elaborar o infográfico urbano, referiu-se a quais tipos de informação? Pinte as opções corretas. Então, ele se referiu aos instrumentos musicais, artistas, a origem do sertanejo, as festas e as curiosidades. Então, vocês só não vão pintar aí músicas mais famosas. 2. Urbano percebeu que existem diferentes vertentes da música sertaneja. Quais variações foram citadas no infográfico? Releia e completa o esquema. Então, sertanejo teria 2 estilos, né, que seria o romântico e o sertanejo universitário. 3. De acordo com o texto, o que causou as transformações da música sertaneja com o passar do tempo? As músicas de abordagem temática e o uso dos instrumentos musicais causaram transformações na música sertaneja. Então, aquilo que era só temático passou a se tornar várias outras, como é que se diz? Outros ritmos, né? Aí tem a questão de ser mais ritmado, romântico, né? Tem a questão do universitário. Sofreu, né? Alterações. 4. Durante a escrita do infográfico, Urbano lembrou-se de que a palavra sertanejo tem diferentes significados e, dependendo do contexto, podia ser usado para referir não só a música, mas também a pessoas. Consulte o vocábulo do dicionário e assinale a opção abaixo que expressa
um dos significados das palavras. Então, com certeza não é pessoas, né? Não são pessoas que vivem na cidade, né? De forma urbana. É aquele homem lá do sertão, os sertanejos, né? Os caipiras. Então, é a imagem 2. Quinto, Urbano propôs a Elias que eles se apresentassem no show de talentos. Leia a mensagem que trocaram para falar sobre o assunto e complete os espaços em branco com a palavra agente e agente. Então, nós vamos ver aí novamente. Urbano. A gente pode apresentar música sertaneja tradicionais no show de talentos para resgatar as origens. Então, a gente aí podia ser substituído por nós, né? Então, nós poderíamos apresentar. Então, se encaixou o nós aí, é a gente separado, é o A separado do gente. Já Elias falou assim, legal, mas a gente também não vai apresentar músicas atuais de sertanejo universitário, né? Então, a gente, novamente, separado, que poderia substituir por nós, mas nós também vamos apresentar, e teria que mudar aí o verbo, né? Então, na hora de trocar, tem que ver também a concordância aí, verbal. Então, também é a gente separado. No sexto, a avó de Urbano sempre foi uma grande fã do estilo musical sertanejo. Ela contou ao neto um pouco do que apresentou da transformação do gênero. Aí tem aí o comunicado dela. Aí ela usa duas palavras aí, que eu não vou ler o texto para ganhar tempo, que ela vai usar como sufixo mente, né? Então, circule os dois advérbios presentes na fala da avó de Urbano e indique, a seguir, qual a palavra que uniu o sufixo mente para formar esse vocábulo. Então, vocês podem circular lá atentamente, antigamente, né? E pessoalmente. Então, pessoalmente, antigamente vem de antigo e pessoalmente vem de pessoal. Então, vocês podem colocar antigamente igual a antigo, pessoalmente igual a pessoal. Na letra B, nós vamos aqui classificar esses advérbios aí, se ele é de intensidade, de tempo ou de inclusão. Já é de tempo, mais de intensidade e também de inclusão. Quer dizer, inclui, né? Pronto. Nós vamos ficar até aqui, as sessões, as páginas que nós trabalhamos hoje, e que vocês tenham mais tempo para vocês poderem fazer as atividades avaliativas, tá certo? Não se esqueçam que amanhã não vai ser aula de matemática, e sim de ciências. E na quarta-feira teremos uma live que eu ainda vou colocar o horário, e quando chegar no horário eu mando o link convidando vocês para participar das inúmeras atividades que nós vamos fazer juntos, tá certo? Então, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.